Olá, meu nome é Davi e eu vou meditar convosco mais uma palavra da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16 e versículo 19 até o versículo 31. Ele fala a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Para as pessoas que dizem que o inferno não existe, nós podemos meditar aqui nesta palavra que uma parábola que Jesus contou, que o próprio Senhor Jesus falou que um vai para o tormento eterno, né? E o outro para o descanso eterno. Nesta parábola, o Senhor nos dá uma luz. As parábolas não são para compreensão direta, mas sim uma meditação e uma procura do conhecimento para procurar entender o que é que o Senhor quis dizer com aquela ilustração que ele nos dá. No livro de Lucas, então, capítulo 16 e versículo 19. Vamos começar a ler, ela fala assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. O segundo personagem, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. No seio de Abraão estava Lázaro. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta na água, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males recebeu. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse o rico: Não, Abraão, meu pai, não.
Se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Pode acompanhar na sua Bíblia. Quem não tem, arrume emprestado, compre uma, pesquise a parábola do rico e do Lázaro. Nós temos aqui uma importante mensagem de alguém que teve a oportunidade de vir ao mundo em forma de corpo, habitar nesta terra, neste lugar onde Deus nos deu, para que nós possamos viver, e viveu esplendidamente e arregaladamente. Ele tinha tudo que conseguir, era rico. E um outro personagem, Lázaro, que era pobre, miserável, não tinha condições para nada, e, ainda além disso, era doente, e tinha chagas, e jazia ali na porta do rico, esperando uma ajuda, e ele não recebia nada. E o rico apresentava: eu posso comer banquetes, eu posso me vestir bem, eu posso viver arregaladamente. E o pobre do Lázaro lá, esperando uma oportunidade de receber algo dele. Como nunca ganhava nada, ele ficava esperando as migalhas que caíam dele. Versículo 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, porque certamente eles iam varrer depois e botar fora. Quantas pessoas nós encontramos assim na vida, irmãos? Tem tudo, mas não ajudam ninguém. Querem, mas não dão. Exigem tudo da pessoa, mas não dão nada para quem necessita. Quanto mais tem, mais querem. Aconteceu que morreu esses dois. E diz a palavra do Senhor que o Lázaro morreu, que era um mendigo, pobre, miserável. Não blasfemava da vida, aceitava a vida que tinha, não era contra Deus e não era contra ninguém, aceitava a sua situação. Ele diz que faleceu, diz aqui que ele faleceu e foi levado pelos anjos. Morreu também o rico. O mendigo, no versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando Deus fala sobre o seio de Abraão, ele fala num tempo remoto passado, muito antigo. Porque o Senhor diz assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. E Abraão era um, porque ele disse: eu sou Deus de Abraão. E agora ele conta uma parábola de Abraão, uma parábola colocando o personagem de Abraão, um fato verídico, uma história, porque Jesus não mentia. Jesus não tinha motivo nenhum para inventar uma história, mentir uma história e fazer com que as pessoas sejam enganadas por uma história que não foi real. Ele era real e ele mostrou, através dessa história, o lugar de tormento e o lugar de descanso. Este mendigo que sofreu todas as consequências, mas não pecou contra Deus, quando ele partiu desta terra, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi levado. Porém, morreu o rico também, aquele que tinha tudo. Não precisava de mais nada, recebeu tudo aqui na terra. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. O rico diz aqui, no versículo 21, que ele foi sepultado. Ele foi enterrado ali. E ficou. Quer dizer, uma diferença entre os que sobem e os que permanecem, e os que descem à cova. Os que sobem aos céus. E no Hades, olha onde é que ele estava. Ele levantou os olhos. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Mas como? Senhor, meu pai tem misericórdia de mim? Eu aqui nesse tormento, nessa coisa, o senhor aí tranquilo com Lázaro, e eu aqui nesse sofrimento, vamos supor.
Aí então, morreu também o rico, foi sepultado, e Noás ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe o seu dedo. Olha, ele ainda achava que estava lá no lugar em que ele mandava. Vai mandar Abraão agora. Manda aí, Abraão, pai misericordioso, manda aí, Abraão, molhar o dedo e trazer a minha boca, porque eu estou sofrendo tormento. É triste, mas é a realidade. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então Abraão disse: filho, olha só, Abraão ainda chamou ele de filho, ele era um descendente de Abraão. Abraão conhecia, era da descendência de Abraão, filho de Abraão. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este Lázaro é consolado e tu é atormentado. Quem sabe ele podia ter mudado essa história no período de vida que ele estava aqui, porque depois da morte não tem mais o que fazer. A decisão está tomada, o juízo está tomado, a condenação está morta, a condenação está lançada e ele não tem mais o que fazer. Porque é somente na carne, no corpo, que nós podemos encontrar Jesus. É somente nesse corpo que nós podemos encontrar e aceitar a Deus em Cristo Jesus e receber o Espírito de Deus para vivificar nosso corpo mortal pelo pecado. Para nós termos uma vida vivificada. É somente no corpo. Lázaro não era revoltado porque ele era daquele jeito. Ele aceitou a sua condição, temia Deus, filho de Abraão, faleceu, morreu, foi para o seio de Abraão, perdeu o corpo, mas a sua vida foi para o seio de Abraão. Lá estava ele nos braços do pai Abraão. E o rico, sem nenhum pai para ele, mas atormentado, primeiro por causa que ele não podia fazer mais nada pela situação dele. E que a condenação dele era certa e exata e não tinha mais volta. Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe seu dedo na água e refresque minha língua, porque eu estou em tormento. Mas Lázaro estava descansando, era momento de descanso de Lázaro. Lembra-te que tu recebeste tudo aí na terra, e Lázaro somente males. Teu talento que tu recebeu, tu não fez nada com ele, não multiplicou, não ajudou ninguém, pegou tudo para si. Quanto mais enchia, mais era teu. Tudo que queria, tudo tinha. Lázaro não tinha isso. E além disto, depois de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Há um abismo muito grande entre o céu e o inferno. O lugar de descanso, o paraíso, o que você quiser que seja na vida, para teu pensamento, para teu elevo espiritual, o inferno e o lugar de descanso tem um abismo tão grande que mesmo que alguém queira passar de um lado para o outro, não poderia, e nem tampouco os de lá passar para o outro lado. Os que estão lá nunca mais sairão, e os que estão lá também nunca mais sairão. Nunca mais voltarão ao tormento, e os que estão em tormento nunca terão paz, porque a escolha já tinha sido feita. E disse ele: rogo teu pai, pois que o mande lá na casa de meu pai, porque tem 5 irmãos e eu não quero que eles venham aqui. Agora ele estava interessado em ajudar os outros. Agora ele tinha perdido tudo, até a sua própria alma. Ele não tinha mais nada que fazer. Pai, mas quem sabe manda lá Lázaro e salve meus irmãos. Agora ele estava preocupado com os irmãos, estava preocupado com outras pessoas, mas da sua família ainda. Tenho 5 irmãos para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. As pessoas são avisadas: olha, o inferno existe e ele é logo ali, depois de uma vida sem Cristo, de uma vida sem bondade, de uma vida ímpia. O inferno está ali. Mas a vida eterna e o paraíso, o descanso eterno também está logo ali, depois de uma vida com Cristo Jesus. Mas isso se escolhe enquanto está no corpo. Saiu do corpo, não há mais escolha, não há mais perdão para a carne, não há mais sacrifício, não há mais substituição, não há mais nada. É aqui, agora, com o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós e o Espírito de Cristo está em vós, vós sois de Deus.
Mas se não habita o Espírito de Deus em vós, e quereis que o Espírito de Cristo habite em vós, mas o Espírito de Deus não está em vós, vós não sois de Deus. Apenas usam o Espírito de Deus, ou a vida de Deus, o testemunho de Deus, as obras de Deus em Cristo Jesus para justificar a sua. Mas tudo que fizer tem que ser feito para Deus, em Deus, com Deus. Tenho 5 irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento, dê testemunho para eles. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam lá, olha só, irmão. Moisés e os profetas. A parábola, a história que o Senhor Jesus contava era do tempo passado. Jesus tinha esse conhecimento. Presenciava isso. Presenciou, viu, sabe como é que é. E estava avisando as pessoas. Fujam disto. Fujam de ir para o tormento. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Se alguém ressuscitasse, fosse ter com eles lá, eles iam acreditar. Mas Abraão disse assim, não ouvem a Moisés. Então, não ouvem, olha só, não veem as escrituras que Moisés deixou, não. Eles não ouvem a Moisés. E nem tampouco a Abraão, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tampouco acreditarão. Não conheceram a lei, não aceitaram a lei, não aceitaram as ordenanças, não aceitaram nada. Tinham que viver debaixo de uma servidão. Aí veio Cristo Jesus, que morreu, foi morto, morreu pelos nossos pecados, foi morto, foi entregue à morte como sacrifício para a substituição de nossos pecados, ressuscitou, deu testemunho a todos, e ainda assim não creram. Até hoje é assim. Muitos profetas, muitos mestres, muitos falsos mestres, muitas pessoas querendo inventar hoje e mostrar para a vida das pessoas que o inferno não existe, que o inferno é isso, que o inferno é aquilo, palavras sem razão, sem conexão nenhuma, para que a pessoa fuja da presença de Deus, para que a pessoa saia do caminho de Deus, pensando que o inferno não existe. Mas o Senhor Jesus deu esse testemunho, ele não é mentiroso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E ele veio avisando, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O rico estava ali com tudo o que ele podia, mas nunca ajudou ninguém. Nunca contribuiu com ninguém que necessitava, porque Lázaro era um dos mais necessitados. E se ele não ajudava Lázaro, que era o mais necessitado, não adiantava ele ajudar os que não precisavam. Ele tem que ajudar